em um restaurante caro no nosso aniversário. Quando finalmente chegou com os amigos, disse em voz alta, e viu. Eu disse que ela ainda estaria aqui igual a um cachorrinho patético. Todos riram. Estávamos juntos há 3 anos e eu tinha acabado de quitar o empréstimo do carro dele. Apenas sorri e pedi outra bebida. Esta manhã, meu celular mostrava 78 chamadas perdidas e os pertences dele estão em sacos de lixo no aterro sanitário. E eu nos conhecemos há 3 anos, quando meu apartamento foi inundado porque meu vizinho de cima deixou a banheira transbordando o fim de semana inteiro. Quem faz isso? Tive que ficar na casa do meu irmão enquanto esperava os reparos. E Randy era o encarador encarregado de arrumar tudo. Ele sempre encontrava novos problemas cada vez que voltava. O que agora percebo que era só um jeito de me ver mais vezes. RS. Na época achei fofo. Agora fico me perguntando se ele mexeu nos canos de propósito para prolongar o serviço. Enfim, lembro que conversar com ele era muito fácil, o que é raro para mim, porque geralmente sou super desajeitada com pessoas novas. Avançando para o 1º ano, as coisas estavam indo bem. Nos mudamos juntos depois de 8 meses. Rápido demais. Eu sei, mas o contrato dele estava acabando e fazia sentido financeiramente. Trabalhava como encarador, mas tinha dificuldades para manter uma renda estável, porque sempre tinha problemas com as empresas. Ou era demitido por chegar atrasado, ou se demitia porque os chefes eram os babacas que não reconheciam o talento dele. Primeiro a bandeira vermelha que eu ignorei completamente. Ao longo dos anos, me mandava mensagens de voz gigantes no Telegram reclamando dos chefes que o chamavam de macaco sem cérebro e debochavam do sotaque ou das roupas dele. Ele desabafava sobre como os chefes eram burros demais para abrir uma porta e como ele carregava a empresa nas costas sem reconhecimento. Eu salvava essas mensagens na pasta de favoritos. Às vezes até baixava quando eram particularmente revoltantes. Não sei por que as guardei. Talvez inconscientemente eu soubesse que seriam úteis um dia. Ele fazia o mesmo com os pais, especialmente quando se recusavam a emprestar dinheiro. Mandava mensagens de voz horríveis chamando o pai de fracassado e a mãe de alguém que não pensa por si mesma. Uma vez depois que eles se negaram a ajudar com o pagamento do carro, ele mandou uma mensagem de 5 minutos chamando os derrotados que nunca conseguiram nada e dizendo que tinha vergonha de ser da mesma família. Lembro de como me senti desconfortável ouvindo aquilo, mas mesmo assim só adicionei as minhas favoritas sem pensar muito. No 2º ano, eu já estava bancando a maior parte das nossas despesas. Meu trabalho não é nada demais, mas é estável. E eu ficava repetindo para mim mesma que relacionamentos são sobre equilíbrio. Às vezes um segura mais peso até o outro se estabilizar. Sempre prometia que tudo iria mudar em breve. Ele só precisava de uma boa oportunidade e tudo se resolveria. Se meses atrás, o carro de quebrou um Mustang 2015, completamente fora do orçamento dele. Ele ficou arrasado porque era o carro dos sonhos e ele precisava de um transporte confiável para trabalhar. Eu, muito idiota, me ofereci para ajudar a pagar as parcelas, já que isso estava afetando a capacidade dele de manter um emprego. Acabei assumindo o empréstimo inteiro, R$ 386 por mês, o que é muito para mim. Acho que só queria apoiar e pensei que talvez isso ajudasse a finalmente se estabilizar. Várias pessoas me perguntaram por que eu paguei pelo carro dele. Olhando para trás, parece tão óbvio, mas no momento parecia que eu estava ajudando nós dois. Morávamos juntos, dividíamos despesas e sem transporte ele não conseguia manter um emprego. Além disso, ele ficou super emotivo com a possibilidade de perder o bebê dele. Aff. E aí? Ontem foi nosso aniversário de 3 anos e eu tinha acabado de quitar o carro dele na semana passada, o que foi um enorme sacrifício financeiro para mim. Reservei um restaurante chique no centro, aquele que sempre falávamos em experimentar, mas nunca podíamos pagar, ou melhor, eu nunca podia pagar para nós dois. Passei horas me arrumando, vestido novo, cabelo feito, tudo. Cheguei no restaurante às 7 para nossa reserva. Mandou mensagem dizendo que estava atrasado e pediu para eu já me sentar. Às 19h30 já tinha mandado 3 mensagens sem resposta.
Às 20 horas, liguei 2 vezes, foi direto para a caixa postal. A garçonete continuava me lançando olhares de pena e perguntando se eu queria pedir algo ou talvez reagendar. Eu estava tão envergonhada, mas continuei dizendo, ele só está atrasado. Deve ser o trânsito. Enquanto verificava o celular a cada 2 minutos às 8h45. Sim, eu estava sentada sozinha há quase 2 horas. Eu já estava prestes a desistir quando Randy finalmente apareceu com 4 amigos. Isso não foi um mal-entendido. Ele nunca mencionou que traria outras pessoas para o nosso jantar de aniversário. Eles vieram rindo, claramente já um pouco bêbados. E então eu ainda não consigo acreditar no que aconteceu. Randy olhou para os amigos e disse autossuficiente para os clientes próximos ouvirem. Viu? Eu disse que ela ainda estaria aqui igual a um cachorrinho patético. 2 horas e ela não foi embora. Todos caíram na gargalhada. Um dos amigos dele, Jake, que sempre achei um babaca, disse, caramba, você não estava brincando. Ela está bem treinada. Mais risadas. A Gal então se sentou ao meu lado, apertou minhas bochechas como se eu fosse uma criança e disse, é por isso que ela é a melhor. A maioria das garotas teria ido embora, mas minha Kali. Ela paga minhas contas e espera pacientemente como uma boa menina. Depois ele me olhou com um sorriso nojento e disse, vá, você achou que isso ia ser um jantar romântico? Que fofo. Temos uma noite de pôquer depois disso. Eu só precisava garantir que você estivesse bem para o próximo pagamento primeiro. Quando não respondi, ele agarrou meu queixo, virou meu rosto para ele e disse, valô, terra chamando Kali. Deus, às vezes você é tão patética, diz alguma coisa. Ou vai só ficar aí parecendo um cachorrinho triste? Os amigos morreram de rir. Eu literalmente não conseguia respirar. TRS anos juntos, quase 12 mil reais gastos para quitar o carro dele. E era isso que ele pensava de mim. Era assim que ele me descrevia para os amigos, como uma capacho patética que ele podia tratar do jeito que quisesse. A garçonete voltou, visivelmente desconfortável, e perguntou se estávamos prontos para fazer o pedido. Eu me lembro de sorrir e dizer, na verdade, eu gostaria de mais uma taça de vinho primeiro. Randy e os amigos pediram vários petiscos caros e bebidas, ainda fazendo piadas sobre minha paciência e o quão sortudo ainda era por ter alguém tão compreensiva. Andy então apontou para mim e disse à garçonete, não se preocupe em trazer comida para ela. Ela está cuidando da forma. Mais uns quilos e vamos precisar de uma mesa maior. Todos riram enquanto eu fiquei ali completamente humilhada. Quando meu vinho chegou, dei um longo gole, coloquei a taça cuidadosamente sobre a mesa e disse que precisava ir ao banheiro. Randy mal me notou. Ele estava ocupado, entretendo os amigos com uma história sobre como o chefe dele era um idiota. No banheiro. Fiquei olhando meu reflexo no espelho por 5 minutos inteiros. Eu não estava chorando, eu nem estava com raiva ainda. Eu só estava cansada. TRS anos de desculpas, 3 anos bancando nosso relacionamento, 3 anos ignorando sinais óbvios. E era isso que ele realmente pensava de mim. Foi ali que tomei uma decisão. Eu não ia fazer um escândalo. Eu não ia chorar, gritar ou jogar bebida na cara dele. Não. Anne merecia algo muito mais calculado. Abri o Telegram e rolei até os áudios salvos de Anne, aqueles em que ele chamava o chefe de incompetente e fraudulento e dizia que os pais eram fracassados patéticos. Eu tinha dezenas deles salvos, alguns até baixados no meu celular. Mandei mensagem para minha amiga Emma, que mora perto, perguntando se ela podia me buscar em 10 minutos. Depois voltei para a mesa, sorri para todos e disse que precisava fazer uma ligação rápida sobre uma emergência do trabalho. Ao sair, parei ao lado da garçonete e paguei discretamente apenas os meus vinhos no meu cartão. Disse a ela que os cavalheiros cobriam o resto da conta. Então, simplesmente saí, entrei no carro da Anne e bloqueei o número de renda antes que ele percebesse que eu tinha ido embora. Mas aqui está o detalhe. Eu não apenas bloqueei o número dele, eu tinha um plano. Ao longo dos anos, ajudei Randy com vários problemas de tecnologia.
Eu tinha acesso ao e-mail dele, nuvem, aplicativo do banco, porque eu fazia os pagamentos do carro e até as redes sociais. E digamos assim, eu sei exatamente como compartilhar informações da maneira mais eficiente. Isso foi ontem à noite. Hoje de manhã acordei com 78 chamadas perdidas de números desconhecidos, provavelmente os amigos dele, e com uma sequência de mensagens desesperadas do celular do trabalho de N implorando para eu falar com ele. Foi só uma brincadeira. O que você fez? O que eu fiz? Bem, isso é uma história para amanhã, quando eu tiver tempo de escrever tudo. Só vou dizer uma coisa, o chefe e os pais de Rand receberam alguns áudios muito interessantes esta manhã. E sobre o carro que ele tanto ama, acontece que quando você cancela o pagamento final e fornece provas de fraude ao credor, eles levam a reposição do veículo muito a sério. Mais novidades em breve. Agora preciso terminar de empacotar as coisas dele para sua nova casa no lixão da cidade. Obrigado pelo apoio nos comentários. Para quem pergunta se isso é real, infelizmente sim. Para os que estão preocupados com problemas legais, não fiquem. Tudo o que fiz foi 100% dentro dos meus direitos. Vou explicar mais na próxima atualização. Primeira atualização. Muita gente pediu uma atualização sobre o que aconteceu depois que saí do restaurante. Então, aqui vai. Depois que Emma me pegou, eu estava em um estado de calma estranha. Eu não estava chorando, o que é estranho para mim, porque eu choro até com comerciais de ração para cachorro. Acho que estava em choque. Emma continuava perguntando se eu estava bem. Eu só conseguia ficar olhando pela janela, pensando em todos os áudios que salvei de Randy ao longo dos anos. Quando chegamos ao apartamento dela, eu finalmente desabei. Choro feio. Máscara de cílios borrada. O pacote completo. Emma só ficou comigo, me trouxe sorvete e massa de cookie, minha favorita absoluta, e me deixou desabafar por 2 horas seguidas. Ela nem checou o celular uma única vez. Isso sim é amizade. Perto da meia-noite, meu celular começou a explodir de mensagens de Randy. No começo, ele estava furioso. Onde diabos você foi? Sério que você me deixou com a conta? Depois ele mudou para o tom falso de preocupação. Você tá bem? Só me avisa que está segura. À 1h da manhã, ele começou a mandar mensagens enormes dizendo que era só uma piada e que eu estava exagerando. Gás ligo. Eu não respondi nada. Em vez disso, fiz uma lista. Eu adoro listas, RS, lista de todas as contas que eu tinha acesso. O e-mail dele quando ajudei a procurar emprego, o Instagram, ele sempre esquecia a senha, o iCloud sincronizado no meu laptop, o Spotify que eu pagava, o banco para os pagamentos do carro, a Netflix compartilhada que eu pagava. E agora, bom, eu tinha muito trabalho a fazer. Enquanto escrevia tudo isso, percebi o quão absurdo era o fato de que ainda havia me dado acesso a praticamente toda a vida digital dele. Mas ao mesmo tempo essa constatação me trouxe uma sensação estranha de poder. Pela primeira vez no nosso relacionamento, eu sentia que tinha controle sobre alguma coisa. Muita gente nos comentários se preocupou se o que eu estava fazendo era ilegal. Não se preocupem. Ele mesmo me deu todas essas senhas e pediu para eu gerenciar as contas para ele. Eu não estava invadindo nada. Na manhã seguinte, depois de dormir apenas umas 3 horas, comecei meu plano. O primeiro passo era lidar com o carro. Acessei o aplicativo do banco e vi que o pagamento que eu tinha feito na semana anterior ainda estava em processamento. Ele não tinha sido totalmente aprovado. Sem perder tempo, liguei para o banco e expliquei que precisava cancelar um pagamento por fraude. A atendente foi muito atenciosa quando contei que fui manipulada para pagar um carro que nem era meu. Ela pediu documentação, então enviei capturas de tela de mensagens onde Randy admitia que o carro era exclusivamente dele. Também mencionei que tinha gravações de áudio dele se gabando para os amigos de que eu pagava tudo para ele. Até enviei um desses áudios onde ele contava rindo para um amigo que eu bancava todas as despesas dele. A atendente me colocou em espera por um tempo que pareceu eterno, mas quando voltou confirmou que o banco reverteria o pagamento enquanto investigavam o caso.
Enquanto resolvi essa parte, Randy me ligou cerca de 15 vezes. Mandei todas as chamadas para a caixa postal. Ele deixou mensagens cada vez mais desesperadas. Primeiro furioso, depois arrependido e então furioso de novo. Em um dos áudios, ele disse que eu estava exagerando por causa de uma piada estúpida e arruinando o nosso aniversário. O mesmo aniversário em que ele apareceu 2 horas atrasado com os amigos e me humilhou publicamente, certo? Lá pelo meio-dia, resolvi dar uma olhada nas outras contas dele. Não pretendia fazer nada de ruim. Só queria saber se havia mais alguma coisa que eu precisava descobrir e foi então que encontrei tudo. Havia dezenas de mensagens entre Andy e os amigos planejando toda aquela cena no restaurante. Eles já estavam discutindo isso há dias. Em uma das mensagens, Jake, aquele babaca, escreveu que mal podia esperar para ver minha cara quando descobrisse que não era um jantar romântico de verdade. E Randy respondeu dizendo que eu provavelmente só ficaria sentada aceitando tudo, como sempre, mas o pior ainda estava por vir. Continuando a busca, encontrei e-mails trocados entre Andy e uma mulher chamada Amber, colega de trabalho dele. Eram mensagens flertando com fotos e datavam de meses atrás. Não havia nada explícito que confirmasse que eles estavam ficando, mas a linha do respeito já tinha sido cruzada há muito tempo. Um e-mail da semana passada tinha apenas um emoji de piscadela no corpo da mensagem. Naquele momento, minhas mãos tremiam. TRS anos da minha vida, milhares de reais, todo o apoio e paciência que dei a ele. E era assim que ele me retribuía. Tentei me acalmar e fui até a cozinha fazer um café, mas minhas mãos tremiam tanto que acabei derramando tudo no balcão. Emma já estava no trabalho, mas continuava me mandando mensagens perguntando se eu estava bem. Respondi apenas um tô bem e voltei para minha investigação. Acessei o Google Drive dele e encontrei uma pasta chamada Notas de Voz. A princípio, parecia ser só gravações relacionadas ao trabalho, até que encontrei um arquivo de 3 meses atrás. Era uma gravação de Randy e Jake rindo sobre como eu era basicamente uma Sugar M para ele e que ele só estava me mantendo por perto até encontrar algo melhor. Eu tinha dado tudo para ele e ele passou esse tempo todo rindo de mim pelas costas. Naquele momento, soube exatamente o que fazer. Primeiro enviei os áudios dele detonando o chefe diretamente para o chefe, que eu encontrei nos e-mails do próprio Randy. Depois mandei para os pais dele os áudios onde ele chamava de fracassados e patéticos. Não escrevi nada além de uma mensagem curta, dizendo que talvez fosse interessante ouvirem como Andy falava sobre eles quando não estavam por perto. Em seguida, entrei em todas as nossas contas compartilhadas, como Netflix e Spotify e fui removendo ele de tudo. Mudei senhas, cancelei assinaturas, excluí o acesso dele de onde pude. A sensação de apagá-lo sistematicamente da minha vida digital foi simplesmente libertadora. Agora vinha a parte mais cansativa, empacotar as coisas dele. Endorava comigo há mais de 2 anos, então tinha muita coisa espalhada pelo apartamento. Comecei pelas roupas, jogando tudo em sacos de lixo, sem me dar ao trabalho de dobrar nada. Sempre fui quem lavava e dobrava as roupas dele. E essa pequena vingança me deu um certo prazer. Enchi 7 sacos só com roupas e sapatos. Estava no meio de empacotar os produtos de higiene dele quando a campainha tocou. Meu coração parou. Fui até a porta e olhei pelo olho mágico. Era Randy. Ele estava lá fora com um buquê de flores na mão, com uma expressão de coitadinho, como se isso fosse resolver alguma coisa. Flores. Depois de tudo isso, como se uma porcaria de book fosse apagar os 3 anos de mentiras, manipulação e humilhação. Não abri. Apenas recuei e sentei no chão do corredor, segurando a respiração, tentando fazer barulho. Ele tocou a campainha de novo e depois começou a bater na porta. Em seguida, meu celular começou a vibrar na mesa, com ele ligando sem parar, mas eu já sabia que isso era só o começo. Finalmente, ele começou a gritar pela porta, dizendo que eu estava sendo infantil e que precisávamos conversar como adultos. Depois de uns 20 minutos disso, algum vizinho deve ter ameaçado chamar a segurança do prédio, porque ele finalmente foi embora. Mas antes, deslizou um bilhete por debaixo da porta. Precisamos conversar.
Sinto muito pelo que aconteceu ontem. Era só uma piada. Por favor, me liga. Uma piada. Ser humilhada e rebaixada publicamente pela pessoa que deveria te amar não é uma piada. Voltei a empacotar as coisas dele com ainda mais determinação. Até às 6 da tarde já tinha colocado tudo dele em sacos de lixo ao lado da porta. 15 sacos do total. TR anos de relacionamento reduzidos a 15 sacos de lixo. Foi então que meu celular apitou com uma notificação de e-mail. Era do banco. Eles haviam aprovado o cancelamento do pagamento. O dinheiro seria devolvido para minha conta em até 5 dias úteis. Eu literalmente fiz uma dancinha de felicidade na sala. Quase imediatamente depois, recebi uma mensagem frenética de Randy. Por que tem um guincho aqui no meu prédio? O que você fez com meu carro? Não respondi, mas sorri bastante. Por volta das 8 da noite, meu telefone praticamente explodiu de notificações. Acontece que o chefe de Randy recebeu os áudios e imediatamente o chamou para uma reunião. E pelo fluxo de mensagens cada vez mais desesperadas que Ing me mandou depois, não foi uma reunião boa. Pelo que entendi, o chefe já suspeitava que Randy estivesse causando problemas no trabalho. Ouvir os áudios em que ele o chamava de idiota incompetente, que não sabe nem encontrar o próprio rabo, foi a gota d'água. Ele foi colocado em período probatório até segunda ordem. Seus pais também receberam os áudios. Rei me mandou mais mensagens dizendo que a mãe ligou chorando, perguntando como ele pode dizer coisas tão horríveis sobre eles. O pai dele aparentemente nem teve forças para responder. Às 10 da noite, Anne já estava mandando questões intermináveis sobre como eu arruinei a vida dele e como uma brincadeira não justificava tudo isso. Ele oscilava entre implorar perdão e me ameaçar com processo. Eu salvei todas as mensagens, mas não respondi nenhuma delas. Dormi na casa da Emma de novo porque, sinceramente, fiquei com medo de que ele aparecesse bêbado no meu apartamento, mas na manhã seguinte me senti mais leve, como se depois de anos deixando ele me pisotear, finalmente tivesse tomado uma atitude. O próximo passo era decidir o que fazer com todas as coisas dele. Não dava para manter 15 sacos de lixo no meu apartamento e eu definitivamente não queria vê-lo para devolver nada. Foi então que Emma deu uma sugestão que me fez ficar sem ar. E se simplesmente jogássemos tudo no lixão? Parecia extremo. Mesmo depois de tudo, eu não sabia se conseguiria simplesmente jogar fora todas as coisas dele. Mas então lembrei dos e-mails, do plano para me humilhar, da traição. Dos 3 anos sustentando ele enquanto ele ria de mim pelas costas. Então, nesta manhã, Emma pegou emprestado o caminhão do irmão e carregamos todos os 15 sacos. Antes de sairmos, conferi um por um para garantir que não havia nada muito importante, como certidões de nascimento ou objetos de valor sentimental. Não sou um monstro. Depois dirigimos até o lixão da cidade e descarregamos tudo. Não vou mentir. Ver o caminhão compactador esmagando as roupas de grife dele e aquelas coleções ridículas de videogame foi incrivelmente terapêutico. No caminho de volta, meu telefone tocou. Número desconhecido, provavelmente Randy, já que eu tinha bloqueado o número dele. Não atendi, mas ele deixou uma mensagem de voz. Eles levaram meu carro, foi apreendido. Eu preciso pegar minhas coisas no seu apartamento, pelo menos para ter algo para vestir no trabalho amanhã. Tarde demais, Randy. Agora estou de volta ao meu apartamento, estranhamente vazio, sem as coisas dele, mas ao mesmo tempo em paz, troquei todas as fechaduras hoje. Meu senhorio foi super compreensivo quando expliquei a situação. Sei que algumas pessoas podem achar que fui longe demais, mas depois de 3 anos colocando ele em primeiro lugar e sendo tratada como um capacho, fiz exatamente o que ele merecia. Mais atualizações virão, porque a repercussão ainda não acabou. Jake, o amigo babaca, está me bombardeando com mensagens furiosas e aparentemente do trabalho agora está confusa sobre por que R está de repente tão frio com ela. Os dominóis ainda estão caindo. Para quem perguntou sobre questões legais, não se preocupem, conferi com um amigo que entende dessas coisas. O carro estava no nome dele, mas eu fiz os pagamentos como presentes. Eu nunca fui legalmente responsável por isso.
Além disso, guardei todos os documentos realmente importantes que encontrei. Não sou tão mesquinha assim. Sério, vocês são os melhores. O apoio no meu último post foi insano e muitos de vocês queriam outra atualização. Então, aqui está tudo o que aconteceu na última semana, desde que as coisas de Ren encontraram seu novo lar no lixão da cidade. Na manhã seguinte à viagem até o lixão, acordei com um som estranho de arranhões na porta do meu apartamento. Não era alto o suficiente para ser uma batida, mas dava para saber que alguém estava lá fora. Verifiquei minha câmera da campainha. Graças a Deus, eu instalei uma no ano passado depois daquele problema com o ladrão de pacotes no prédio. E lá estava Rendão do lado de fora da minha porta, completamente acabado. O cabelo bagunçado, usando as mesmas roupas de 2 dias atrás, escrevendo alguma coisa. Aumentei o volume da câmera e percebi que ele estava deslizando bilhetes por debaixo da porta. Um por um. Fui até a porta na ponta dos pés, ainda de pijama, e vi uns 7 papéis espalhados pelo chão, cada um com mensagens diferentes. Por favor, fala comigo. Preciso das minhas coisas para o trabalho. Meu chefe vai me demitir. Meus pais não falam mais comigo. Meu carro sumiu. O que você contou para todo mundo? Estou dormindo no carro do Jake. Por favor, atende por um segundo. Senti uma pontinha de pena ao vê-lo daquele jeito. 3 segundos para ser exata. Depois lembrei de mim mesma sentada sozinha naquele restaurante por 2 horas enquanto ele ria da minha cara com os amigos. Não hoje, Satanás. Juntei todos os bilhetes, evidência caso precisasse, e fui fazer café. Mas claro, minha cafeteira decidiu parar de funcionar no meio do processo. Tive que recorrer ao café solúvel de emergência que guardo para quedas de energia. O dia já começou bem. LOL. Enquanto tomava meu café triste, chequei o celular. 83 chamadas perdidas, dezenas de mensagens de números desconhecidos e 17 mensagens de voz. Ainda esteve bem ocupado. Eu já ia apagar tudo quando notei uma mensagem da mãe dele. Achei curioso. Resolvi escutar. Ela parecia chateada, mas não com raiva. Agradeceu por eu ter aberto os olhos dela sobre quem o filho realmente era e perguntou se poderíamos conversar. Disse que não fazia ideia do comportamento de Anne e estava profundamente envergonhada de ter criado alguém capaz de tratar um parceiro daquela forma. Salvei essa mensagem, apaguei o resto. Muita gente perguntou se eu liguei de volta para a mãe dele. Ainda não. Estou processando tudo e não quero ser puxada para um drama familiar agora. Talvez um dia. Comecei a me arrumar para ir até a casa de Emma. Meu apartamento parecia estranhamente vazio e qualquer barulho me fazia pular. Quando a campainha tocou de novo, fui olhar pela câmera. Dessa vez, era Jake. Ótimo. Não atendi. Mas ele começou a falar de qualquer forma, sabendo que eu podia ouvi-lo através da porta. Disse que estava um homem destruído e que eu precisava parar com esse jogo de vingança porque tinha ido longe demais. E então ele disse algo que me fez parar por um momento. Afirmou que nunca esteve no restaurante naquela noite e que não sabia de nada até depois. Espera. O quê? Mas ele estava lá. Eu literalmente vi ele rindo das piadas de Ren sobre mim. Ele estava mesmo tentando me gazar também. Mais tarde, revisei a gravação da campainha e percebi que Jake estava filmando toda a conversa. Provavelmente queria me fazer dizer algo que pudesse usar contra mim. Babaca esperto. Depois que ele foi embora, peguei uma bolsa com algumas roupas e fui para a casa da Emma. No caminho, resolvi checar minha conta bancária. Ansiedade, né? E foi aí que vi que o reembolso do pagamento do carro já havia sido processado. Isso foi rápido. Geralmente essas coisas levam uma eternidade. Fiz uma dancinha ridícula no meio da calçada, provavelmente parecendo uma completa maluca para quem passava. LOL. Na casa de Emma. Pedimos comida e, finalmente, me senti seguro o suficiente para organizar tudo o que tinha acontecido.
Ela me ajudou a montar uma linha do tempo dos eventos, restaurante, quinta-noite, descoberta dos e-mails, sexta de manhã. Envio dos áudios para o chefe e os pais dele, sexta à tarde. Jogando tudo no lixão. Domingo de manhã, vendo tudo escrito, parecia tão calculado. Por um momento, me perguntei se tinha ido longe demais. Emma percebeu minha cara e pegou meu celular, abriu as capturas de tela dos e-mails de Rand, planejando minha humilhação, e me fez ler em voz alta. Não, eu não tinha ido longe demais, nem perto disso. Mais tarde, fiquei curiosa sobre o impacto da minha operação Telegram. Criei uma conta falsa no Instagram. Calma. Usei um nome aleatório e uma foto de banco de imagens e procurei o perfil de Rand. Ele ainda estava público. Por que estava tentando construir uma marca pessoal? Palavras dele, não minhas. E gente, a última postagem dele era um textão cheio de desculpas vagas sobre como cometeu erros e machucou pessoas que não mereciam. Clássico, dizendo muito sem dizer nada. Os comentários eram um caos. Os amigos perguntando o que tinha acontecido. Uma garota, provavelmente Amber, comentou: me liga a cara chorando. O primo dele escreveu: a vovó quer saber por que você não atende o telefone enquanto eu stalkeava. Ok, admito. Recebi uma mensagem de um conhecido nosso, Damon. Ele era mais amigo de Rand do que meu, então me surpreendi ao ver o nome dele. Podemos conversar? Não estou tomando partido, só estou confuso. Ignorei a princípio, mas ele insistiu. Disse para todo mundo que você invadiu as contas dele e roubou dinheiro, mas isso não parece ser verdade. O quê? Liguei imediatamente. Ele atendeu na primeira chamada, parecendo genuinamente chocado. A conversa foi reveladora. Rand estava contando uma história completamente diferente para os amigos. Disse que eu tinha surtado por causa de uma piadinha no jantar, hackeado as contas dele, roubado dinheiro e destruído tudo que ele tinha por puro drama feminino. Sim, essas foram as palavras exatas dele. Ele se fazia de vítima, ex-namorada louca. Respirei fundo e perguntei: quer saber o que realmente aconteceu? Damon disse: sim. E então eu contei tudo. Quando terminei, ele ficou em silêncio por alguns segundos e depois só disse: puta merda, ele mentiu para todo mundo. No dia seguinte, voltei para meu apartamento. Emma veio comigo caso Rand estivesse por perto. O corredor estava vazio, mas havia mais bilhetes sob minha porta. Dessa vez, raivosos: você está arruinando minha vida. Você vai se arrepender disso e o meu favorito. Eu sei o que você fez com minhas coisas. Sim, Rand. Levei tudo pro lixão. Isso nunca foi segredo. Passei o dia fazendo uma limpeza profunda no meu apartamento e reorganizando os móveis. É incrível como mudar um sofá de lugar pode fazer um espaço parecer completamente novo. Joguei fora os lençóis da nossa cama, memórias demais, e encomendei novos online. Até pendurei algumas ilustrações que eu tinha guardado no armário, porque Rand achava que eram muito femininas. Meu apartamento estava finalmente voltando a ser meu de novo. Mas então, na manhã de quarta-feira, uma nova reviravolta aconteceu. Recebi um e-mail do trabalho de Rand. Não era do chefe dele, mas do RH. Eles estavam investigando uma situação e queriam saber se eu estaria disposto a fornecer qualquer informação relevante sobre a conduta profissional de Rand. Imagino que depois de colocá-lo em período probatório, o chefe dele tenha mostrado os áudios para o RH. Respondi que compartilharia o que sabia, mas que se resumia a mensagens de voz que Rand me enviou voluntariamente, onde falava sobre seu trabalho e seus colegas. Deixei claro que não gravei nada, nem obtive informações de forma ilegal. O RH pareceu satisfeito com isso e pediu que eu encaminhasse as mensagens relevantes. Enviei 3 das piores. Uma onde Rand chamava o chefe de incompetente, outra onde afirmava que ele mesmo fazia o trabalho do chefe e mais uma onde admitia que saía para pausas prolongadas sem avisar ninguém. Não sei o que aconteceu depois, mas naquela noite Rand postou no Instagram um texto vago sobre o desemprego nos Estados Unidos. Tirem suas próprias conclusões. LOL.
Na quinta-feira, as coisas ficaram estranhas. Estava no supermercado quando literalmente esbarrei na mãe de Rand constrangedor. Tentei sorrir educadamente e seguir em frente, mas ela me parou. Ela perguntou se poderíamos conversar um minuto. Não estava brava, muito pelo contrário. Ela me agradeceu por ter enviado os áudios. Aparentemente ela e o pai de Rand o estavam sustentando financeiramente há anos, sem saber que ele zombava deles pelas costas. O carro que eu achei que estava ajudando a pagar foram os pais dele que deram a entrada e assinaram o financiamento. Ou seja, Rand estava pegando dinheiro tanto deles quanto de mim. Ela se desculpou por ter criado alguém que trataria as pessoas da forma que me tratou. Dava para ver que ela estava realmente arrasada. Não tive coragem de contar sobre os e-mails onde ele planejava me humilhar ou sobre a outra garota. Certas coisas os pais simplesmente não precisam saber. Quando cheguei em casa, havia um pacote na porta. Dessa vez sem bilhetes, apenas uma pequena caixa da Amazon. Fiquei nervosa para abrir, achando que podia ser algum presente estranho de Rand, mas dentro havia um cartão presente do Starbucks e um bilhete do meu vizinho do apartamento da frente, agradecendo por finalmente ter se livrado daquele idiota barulhento. Aparentemente, Rand aumentava o volume da música quando eu não estava em casa e era rude com vários vizinhos. Na noite passada, exatamente uma semana depois do incidente no restaurante, finalmente tornei todas as minhas redes sociais privadas e bloqueei as novas contas de Rand. Ele já tinha criado 3 desde que bloqueei a original. Também mudei meu número de telefone, algo que vinha adiando porque dá um trabalho enorme, mas que valeu a pena pela paz de espírito. E então esta manhã, rufem os tambores, recebi uma carta da financiadora do carro, confirmando que o financiamento foi encerrado e o veículo apreendido. Eles incluíram fotos do carro sendo guinchado na frente do apartamento de Jake, onde Andy aparentemente estava dormindo. A carta dizia que, devido às evidências de fraude fornecidas, eles não tomariam nenhuma ação adicional. O problema agora era exclusivamente de Rand. Emma me ligou para saber como eu estava e perguntou se eu me sentia mal por tudo isso. Pensei por um minuto. Não, nem um pouco. Em passou 3 anos tirando tudo de mim. Meu dinheiro, meu tempo, minha autoestima. Tudo o que fiz foi expor quem ele realmente era, usando as próprias palavras e ações dele. Então, o que vem agora? Em vez de gastar dinheiro pagando o carro de Rand, estou colocando esse valor em uma poupança e estou pensando em adotar um gato do abrigo local. Algo que Andy nunca teria permitido, porque dizia ser alérgico, ele não era. Uma vez encontrei antialérgicos na bolsa da academia dele, que ele tomava antes de visitar os pais que tinham gatos. Sobre Rand. Pelo que Damon me contou, ele ainda está dormindo no sofá de Jake. Ainda está desempregado. Seu carro se foi, suas coisas se foram e sua reputação está destruída. Tudo porque ele não conseguiu resistir à vontade de humilhar publicamente a única pessoa que o sustentou por anos. Jogue jogos idiotas, ganhe prêmios idiotas, né? Obrigada pelo apoio, pessoal. Para responder algumas dúvidas comuns. Não, eu nunca mais falarei com Rand, nem para ter fechamento. Sim, consultei um amigo que entende de leis. Tudo o que fiz estava dentro dos meus direitos. Não, não fiquei com nada dele, exceto documentos importantes que enviarei para os pais dele. Sim, estou pensando em trocar as fechaduras de novo, porque sou paranoica e acho que ele pode ter feito cópias. Atualizarei se algo grande acontecer, mas espero que este capítulo da minha vida esteja finalmente encerrado. Última atualização. Gente, faz séculos desde minha última atualização, tipo 6 meses. E muitos de vocês mandaram mensagens perguntando como tudo terminou depois da saga de Rand. Achei que estava na hora de um post de encerramento definitivo. Primeiro, me mudei 1 mês depois de tudo. Ainda me senti estranha no meu antigo apartamento. Meu contrato estava terminando, então encontrei um lugar menor, mas mais bonito, do outro lado da cidade. Custa um pouco mais, mas vale cada centavo pela paz de espírito. Ah, e adotei um gato. O nome dela é Camille e ela é uma tartaruga cheia de atitude que odeia homens por alguma razão.
Meu irmão veio me ajudar a montar um estante e ela ficou rosnando para ele o tempo todo, mas todas as noites ela dorme no meu travesseiro, ronronando como um trator. Alumas gêmeas. Muito. Ah, e lembram do dinheiro que eu gastava pagando o Mustang do Rente? Bem, tenho guardado esse valor todo mês e agora já acumulei mais de 2.300. Estou usando parte do dinheiro para fazer uma viagem solo para Potre no próximo mês. Nunca viajei sozinha antes, então estou um pouco nervosa, mas também super animada. Agora vamos às atualizações sobre Rand porque eu sei que é isso que a maioria de vocês quer saber. LOL. Cerca de um mês depois da minha última postagem, Em perdeu o emprego de vez. Não foi por causa dos áudios que enviei, embora isso não tenha ajudado, mas porque ele continuava chegando atrasado e aparentemente teve um surto durante uma reunião de equipe. Eu sei disso porque a mãe dele ainda me manda mensagens de vez em quando. Desenvolvemos essa relação estranha. Não é exatamente uma amizade, mas um certo respeito mútuo. Anne voltou a morar com os pais por um tempo, mas segundo a mãe dele, isso não durou muito. Ele continuava quebrando as regras da casa, chegando bêbado às 3 horas da manhã, não ajudando em nada e sendo grosseiro com eles. Então eles deram um ultimato. Arrume um emprego e contribua ou saia. Ele escolheu sair. Agora, aparentemente está dormindo no sofá de vários amigos, embora o círculo social dele tenha diminuído drasticamente sobre o carro. A financeira vendeu o Mustang em um leilão. E adivinhem? Ele foi vendido por menos do que o valor que ainda faltava pagar. Ou seja, Anne continua tendo que pagar um carro que nem possui mais. Ele tentou me culpar legalmente por isso, mas segundo a mãe dele, o próprio advogado disse que ele não tinha um caso. Os pagamentos que fiz foram considerados presentes e eu tinha provas da fraude dele. E quanto a Amber, a garota do trabalho dele, agora ela é oficialmente a namorada dele. Mas pelo que ouvi de amigos em comum, o relacionamento é um desastre. Ela descobriu que ele estava conversando com outras garotas no Tinder enquanto estavam juntos, mas acabou aceitando ele de volta. Eles já terminaram e voltaram pelo menos 4 vezes. Pobre garota, ela está exatamente onde eu estava 3 anos atrás. Espero de coração que ela perceba a verdade mais rápido do que eu percebi. Ah, quase esqueci a parte mais bizarra dessa história toda. Há 3 meses, o irmão de Rand me mandou mensagem no Instagram. Nos conhecemos apenas 2 vezes durante meu relacionamento com Ren, então foi super aleatório. Ele se desculpou pelo comportamento do irmão e então me chamou para sair. Eu fiquei tipo, senhor, este não é o momento, lol. Recusei educadamente e o bloqueei também. Tem gente que simplesmente não tem noção. Fiz um cálculo aproximado de quanto gastei com Randy ao longo dos 3 anos juntos. Entre os pagamentos do carro, ajuda com o aluguel quando ele estava desempregado, os encontros que eu bancava e os inúmeros de empréstimos que nunca foram pagos, o total deu mais de $3.000. Isso é o valor da entrada de uma casa. Eu poderia ter viajado pelo mundo. Eu poderia ter quitado meus empréstimos estudantis. Em vez disso, sustentei o estilo de vida de alguém que me chamou de cachorrinho patético na minha cara. Tem gente nos comentários dizendo que fui longe demais por ter ajudado ele a ser demitido e por ter mandado as coisas para os pais dele. Primeiro, eu não fiz ele ser demitido. As próprias palavras dele fizeram isso. Segundo, se ainda tem gente defendendo ele depois de tudo isso, depois dele planejar e executar uma humilhação pública contra a única pessoa que o apoiou por anos, talvez seja hora de refletir sobre o motivo disso. Algumas pessoas perguntaram se eu consideraria falar com ele novamente para ter um fechamento. A resposta é, não, eu não preciso ouvir as desculpas dele. Não preciso da versão dele da história. Meu fechamento aconteceu no momento em que saí daquele restaurante 6 meses atrás. Tudo que veio depois disso só serviu para confirmar que eu fiz a escolha certa. Então, é assim que as coisas estão agora. Se vocês puderem tirar algo da minha história, Red, que seja isso. Quando alguém te mostra quem realmente é, acredite na primeira vez. E se ele te chamar de cachorrinho patético, pegue o carro dele e jogue as coisas no lixão.